juiz, ele acreditou religiosamente naquele conjunto de fatias de mortadela, entendeu? Como se fosse Deus, sim, porque você veja bem, aquele bem clássico dos filmes norte-americanos, onde é pego a Bíblia, você põe a sua mão esquerda sobre a Bíblia sagrada, Holy Bible, levanta a sua mão direita e perante um tribunal você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade em nome de Deus. Você jura, é o juiz de direito, o cara está diretamente ligado ao contexto religioso. Nesse carinho, nesse nicho, eu vou usar uma palavra feia, nesse engodo, o juiz de direito, então, condena a alma de um inocente ao inferno. É lógico, didaticamente, na linha de raciocínio. Talvez os pecados daquele rapaz não fossem o suficiente para ele ir para o inferno, mas o juiz ele descartou a prova técnica e no seu julgamento ele disse: não, eu acredito na vítima, na moça. Ela está dizendo com veemência, ela jura por Deus que é ele o autor do mal feito, né? A palavra com EST, que a gente pode falar, e o algoritmo então das redes sociais podem captar e anular o vídeo por causa dessa palavra. Não sei porquê, mas enfim, é a inteligência deles julgando isso daí, que essa palavra ela é tão horrível que não se deve falar, que nem o nome de Deus, não se falará o nome de Deus. Então, nós pedimos licença e não estamos aqui gerando conflitos jamais, mas o viés religioso ele é multifacetado, muitas fatias de um mesmo ser, Jeová, Deus. No entanto, cada fatia daquela lá é tão temperada difusamente, de maneira tão confusa em relação ao outro, que é considerado um outro alimento. Por exemplo, você vai fazer arroz doce e você vai fazer arroz de carreteiro. Por causa da palavra arroz, você que não conhece, vamos supor, um estrangeiro, vai achar que são alimentos parecidos. E aí vão lhe oferecer o arroz de carreteiro, você vai provar, nossa, que gostoso, né? Uma farofa bem salgada e apimentada. E aí depois, no outro dia, fala: hoje nós te traremos arroz doce. E aí você, comi uma farofa, provavelmente deve ser uma farofa também. E não, vem um angu extremamente doce, com leite condensado e arroz. Você entendeu? Leva a pessoa a dizer que são coisas... A palavra é arroz, a palavra é Jeová, que é a mesma coisa, mas são coisas totalmente distintas. E cada um que fez o alimento, o dono da receita do arroz doce e o dono da receita do arroz de carreteiro, ele vai dizer quem fez o arroz doce. Não, a forma correta de fazer arroz, e a única que nós aceitamos, é o arroz doce. O rapaz que fez o arroz de carreteiro fala: jamais, jamais. Arroz de carreteiro é a única coisa aceita. Aí, o vizinho ali: não, o arroz com costela é o jeito correto.
A dona Maria grita, não, jamais. Arroz com frango caipira. A outro fala, não, eu faço um pudim de arroz, que é a coisa mais gostosa do mundo. E o cara do arroz doce, você também faz coisa doce com arroz? Faço. Mas você sabe que a maneira correta é só arroz doce. Não, o pudim de arroz que eu faço é uma delícia. E o outro faz brigadeiro de arroz. Então cada fatia de mortadela daquele Jeová tem um gosto diferenciado. Fora aquilo tem os alimentos que não é arroz, que é a ciência, aquela que você estuda no colégio. Não estamos apresentando aqui para você uma ficção científica, não. É exatamente sem tirar uma vírgula, sem sair 1 milímetro fora da estrada, chamado ciência do colégio, a física, química, matemática, biologia, engenharia genética, medicina, remédios de farmácia, drogas psicotrópicas, toda essa linha de remédios, médicos, ciência, biologia, física nuclear, astronomia, botânica, antropologia. Você entendeu? Você não é idiota. Ou você tem a sua religiosidade, ou você tem essa ciência. O ateu tem a religião dele também. O não Deus é o Deus do ateu. Há muitos ateus que são militantes da sua concepção do não Deus, que nem o Drauzio Varela, por exemplo. Ele é militante, ele fala, Deus não existe, isso aí são bobagens da cabeça de vocês. Onde a conversa dele como cientista devia dizer não. Falta dados técnicos científicos sobre essa conversa. Estamos carentes de explicações técnicas. Na onde? Na química, na biologia, na matemática, na antropologia, na geografia, na engenharia genética, na medicina, na reações físicas nuclear, reações de constantes de energia explícito em gradientes de gráficos mostrados na ciência das estatísticas, entendeu? Falta dados, esse que o Drauzio Varela tinha que falar. Não há dados dentro da ciência, e a ciência, eu já expliquei que é tudo isso para você, não há dados. Não significa que esses dados não existam. Eles podem não ter sido expostos ainda pela raça humana, não é? Lembra que eu falei para você que documentário na Netflix, então o cientista fala lá que um macaco, considerado pelos próprios cientistas, pelos próprios médicos, fala, não tem como um bicho desse ser um ser humano, isso é um macaco. Mas, no entanto, o macaco fazia culto religioso funerário. Desenhava linhas verticais sobre horizontais com ferramentas na parede da caverna e havia ossos queimados de antílopes caçados com ferramentas por esse ser que sequer é considerado um humano. Você entendeu? Isso é gravíssimo. E isso aí leva a nós sentarmos para conversar, para pormos os pingos nos is. Infelizmente, a sua malinha da religião vai ter que ficar ali